Então, o próximo exercício de vocês vai ser o primeiro, na verdade, esse era mais para a gente se habituar e conversar um pouco. O tema, como eu já disse para vocês, eu dificilmente indico um tema. Quando eu indico um tema, eu não indico uma técnica, não indico um conteúdo. Eu não faço as duas coisas porque eu acho que acaba daí botando vocês num funil muito sem criatividade daí, né? Então vocês escolham o tema de vocês. Eu acho que nisso está tudo ótimo. O material de vocês está muito bom. Então a gente pode incluir agora um conceito da poesia. Tá? A gente já falou já de aliteração e assonância, a gente vai só pegar de leve esse tema, que é um tema muito profundo, é um tema muito pesado, é um tema que a gente às vezes deve se debruçar muito sobre ele para conseguir chegar assim, a esgotar ele é bastante complexo, que é o da imagem poética, tá? A gente vai trabalhar aqui, num campo da imagem poética, dentro do campo da metáfora, entendendo que ela não é só uma metáfora, né? Como diz aqui nessa explicação, quando dizemos que alguém tem olhos de fogo, percebe que ele diz ali, ó, uma imagem poética é uma figura de linguagem que se usa palavras para criar uma representação sensorial ou emocional de algo. Percebe que não é exatamente, então, o que está sendo dito. Isso já é a nossa primeira percepção. Não é aquilo que está sendo falado, mas é aquilo que está sendo ouvido. São coisas diferentes, né? Por exemplo, quando dizemos que alguém tem olhos de fogo, não estamos afirmando literalmente que seus olhos são feitos de chamas. Bom, isso é óbvio, é claro, mas a gente está passando uma intensidade, né? Uma imagem poética pode ser usada para enriquecer um texto, tornando mais expressivo, criativo e original. Lembre-se disso quem é da prosa, né? E quem tiver interesse, vai um pouco atrás da imagem poética. Uma imagem poética pode envolver diferentes sentidos, como visão, audição, tato, olfato, paladar, ou mesmo sentimentos como amor, medo, alegria e tristeza, tá? Isso de uma forma bastante simples, né? Vamos parar o compartilhamento aqui, não sei se vai compartilhar com vocês aqui, vamos cortar o compartilhamento e botar novamente. Quero mostrar uma outra coisa para vocês antes. Aqui. Então, esse é um texto de um artigo que uma vez o Marcelo me pediu e tal, e a gente conversou, eu acabei escrevendo para ele, para Metamorfose, deve estar lá dentro dos alfarrábios, lá das dicas de escrita, mas depois vocês vão receber o texto, tá? É uma tentativa de explicação, né, um pouco sobre imagem poética. Então, ó, os sonhos cobrem-se de pó, é um poema do João Cabral, tá? Sonhos cobrem-se de pó. Um último esforço de concentração morre em meu peito de homem enforcado. Tenho em meu quarto 4 manequins corcundas, onde me reproduzo e me contemplo em silêncio. Eu vou continuar aqui, depois a gente faz um comentário. Uma imagem poética é uma figura de linguagem que usa para criar representações tais, que eu já tinha lido aquela hora. De um modo geral, quando pensamos em imagem poética, o que nos vem à cabeça são imagens elaboradas de um jeito afetuoso, lírico, muitas vezes saudosistas. Figuras da memória que emergem na embriaguez do devaneio. Até mesmo as narrativas darão luz à criação de incríveis figuras. Quadros em movimento, mudo, adentro da imaginação, que não deixam de ser poesia em seu estado mais puro. Como não pensar em uma imagem poética quando lemos trechos como esse? Enxerguei nosso pai, no fim de uma hora, tão custosa para sobrevir, só assim, ele ao longe, sentado no fundo da canoa, suspendia no liso do rio. Suspendida, perdão. A prosa poética de Guimarães Rosa é talvez uma das melhores exemplares de imagens construídas a partir da linguagem poética, mas há uma certa característica que distingue a narrativa poética da imagem, e era isso que eu queria dizer para vocês, tá? O poeta Pierre Reverdy, em seu artigo sobre imagem poética, nos dá uma dica sobre essa pequena e importantíssima diferença entre elas. Ó, a imagem é uma criação pura. Ela não pode nascer de uma comparação, mas da aproximação de duas realidades, tá? Vocês vão receber depois esse texto na íntegra, como eu disse para vocês, mas lembrem-se disso, ela não é exatamente uma comparação, uma metáfora, né? A gente vê muito bem ali no poema que a Anabela mandou, quando ela fala que ela viu um caco de luz, né? Não é algo que está explicando algo, é está dizendo, entende a diferença? Não tô explicando como eu estou me sentindo. Eu digo para vocês, guardei minhas palavras na gaveta. Eu não estou dizendo para vocês que fiquei em silêncio. Eu digo para vocês que guardei minhas palavras na gaveta.
Se eu quisesse dizer que eu tinha ficado em silêncio, eu teria dito, fiquei em silêncio, porque eu não preciso de uma metáfora para dizer que eu fiquei em silêncio. Eu posso só dizer, mas eu quero dizer algo mais do que fiquei em silêncio. Esse algo mais se apresenta numa imagem poética que não pode ser explicada. E aí vem aquele trocadilho. O poema se apoia na linguagem, mas a linguagem não dá conta do poema. Que é isso que é difícil. O poema, a linguagem faz de tudo para expressar a poesia. De tudo mesmo. Mas ele não consegue expressar tudo. Por isso, ele precisa da imagem poética para expressar o inexpressível e dizer o que não pode ser dito. Tá? Então, a ideia de imagem poética, por isso que eu trouxe ela para a gente começar por ela, porque ela vai... é um desbravar de um outro campo, sabe? É um outro lugar da poesia. É técnico e não é técnico. É subjetivo e não é subjetivo ao mesmo tempo. É um lugar muito bom da gente se soltar e escrever. Então, a ideia é que vocês construam um poema e dentro desse poema vocês usem a imagem poética. Mas olha a armadilha que é a imagem poética. Sabe o estado zen? É a mesma coisa. Tem que não querer para estar no estado zen. Então, se a gente ficar perseguindo a imagem poética, a gente não vai pegar ela. A gente só tem que entender ela, deixar ela aqui suspensa, voando em cima da nossa cabeça e começar a escrever. Daqui a um pouco ela surge. Entende? Não vamos ficar perseguindo, porque se a gente perseguir, a gente escreve uma metáfora. Entende? É isso que é difícil. Então, entender a imagem poética é um caminho lento e progressivo. Ele vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Né? Então, essa é a ideia. A gente perseguir, acaba virando aspas. Isso que é a dificuldade. Quando a gente persegue a imagem poética, é bem que nem eu estou dizendo para você. Sabe aquela história que o cara foi... o monge foi estudar com os monges no Tibete, e o monge disse para ele, tu não precisa fazer nada, é só não pensar em macacos. E depois de 15 dias ele foi lá para o monge se escabelando, meu Deus do céu, eu só consigo pensar em macacos. É isso. Porque quando tu pensa, não vou pensar em macacos, tu só pensa em macacos. Então, quando eu quero alcançar a imagem poética, tu não alcança a imagem poética, tu alcança a metáfora. Então, a ideia é que vocês tenham essa ideia aqui e comecem a escrever, livres, sobre o que vocês quiserem. E aí, depois vocês me mandem. Tentem me mandar até terça, porque daí eu consigo organizar no arquivo os poemas de vocês, tá bom? Bom, a gente passou 15 minutinhos, espero não ter cansado vocês muito, mas é importante, tá? Fiquem bem, até quarta-feira que vem, às 2 horas, e qualquer coisa me chama. Valeu? Tchau, gente. Tchau, Até gente. semana. Boa Boa semana. semana para vocês. Boa semana. Boa semana, gente. Tchau, tchau. Márcia, tu ficou aí, Márcia? Tudo bom? Tá sem microfone, tá sem mic. Isso. Vamos ficar de piratas no Meet do... Daqui a pouco. A gente adora roubar. Uma roubadinha, uns minutinhos para nós. E aí, tudo bem? Tudo. A gente tem que falar rapidinho, que daqui 5 minutos já tem que levar a Gabriel. Tá, tudo certo para de noite, vamos conversar da noite. Né? Vamos. A gente tem que conversar sobre a capa. Sim, pois é, eu não organizei, tá? Eu queria ter organizado para... Eu acho que tu nem ouviu aquela última mensagem que eu te mandei, dizendo... Lembra que a gente combinou uma coisa de fazer... De reorganizar a tua capa, né? De um jeito, lembra? E aí, claro que eu comecei a mexer. Eu tenho certeza que tu não ouviu esse recado. Eu comecei a mexer e é óbvio que saiu um monte de coisa diferente. Né? E aí eu te disse, eu quero mais tempo para trabalhar, porque tá saindo coisa muito legal. Ai, que legal. Além daquilo ali, né? Daquela pequena mudança, aquilo ali gerou um monte de outra coisa. E aí eu queria ter aprontado para hoje, mas não aprontei. Mas até o fim de semana eu vou aprontar essas novidades aí, para te mostrar, porque tá muito bonito. Agora tá muito bonito. Agora sabe, tá bem lapidado. Vamos conversar um pouquinho antes da aula. Da aula, não, do encontro.
Pode ser, ou antes ou depois, não sei. Eu tô com um ajudante aqui em casa que ele tá tirando todo o rejunte do banheiro para botar um novo. Porque eu odeio as coisas mofadas, sabe? E aí, então, tá numa função aqui. Mas, de repente dá uma meia hora. Então, tá. Eu tenho que ir mesmo, porque ela tá... Mas eu queria te dizer que naquela seleção das poesias, eu botei a Paz na Terra. Eu modifiquei ela um pouquinho. Eu acho que... quero ver depois. Eu fiz uma seleção de 4 ou 5, sabe? Que daí eu vou mandar pro Rafael. E aí a gente vai conversar. Então, Ok? Beijo. Beijão. Tchau. Tchau.